Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do Conticast. Eu sou Gabriel Salaf, estamos no podcast do Conte Verde, a casa do futebol seleções. Demorou um pouco, mas a gente está aqui para repercutir um pouco, né, ou tudo que foi esse encerramento de eliminatória. A gente acompanhou tudo desde o começo por aqui, agora chegou a hora da coroação, né? Chegou a hora de falar sobre quem garantiu sua vaga na América do Norte no que vem, começando pela CONCACAF, que foi, como a gente já tinha ressaltado aqui na prévia, a mais emocionante. A gente já sabia que ia ser assim e foi assim mesmo, né? Foram jogos emocionantes, última rodada completamente indefinida, surpresas, decepções, enfim, muita coisa que a gente pôde acompanhar nesses últimos jogos. A gente vai repercutir aqui agora nesse podcast. Mas antes eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_, dá uma conferida lá, dá uma moralzinha lá pra gente seguir fazendo esse trabalho com vocês também. Se puder, compartilhe com seus amigos. Claro, também se inscreva aqui no Spotify, no YouTube, onde você está conferindo e escutando esse podcast. E se puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a estruturar, melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Ao meu lado, hoje, para falar sobre essas duas últimas rodadas eliminatórias da CONCACAF, tudo que aconteceu na semana passada, a gente está gravando esse podcast no dia 26. Tainan Melo. Tainan, que jogos, né? Que jogos espetaculares, que definições maravilhosas. Muita coisa que a gente falou por aqui aconteceu, outras nem tanto. Mas, enfim, o que deu para tirar dessas classificações de Panamá, Haiti e Curaçao para a Copa do Mundo? Seja bem-vindo. E aí, Gabriel, tudo certo? A você, a todo mundo que acompanha mais o Conte Verde, o ConteCast. As eliminatórias da CONCACAF, de uma maneira geral, elas prometeram com o que a gente cumpriu, talvez até um pouco mais, em proporcionar emoção. Talvez elas foram as mais emocionantes de todas. Claro que em alguns continentes teve um jogo que teve mais emoção, outras ainda não estão na fase decisiva, ainda tem repescagem, podem entregar um pouco mais, mas as eliminatórias já com CONCACAF, essa terceira fase foi a emoção do primeiro ao último jogo, praticamente. Então foi muita disputa interessante, e aí vamos destrinchar nos próximos minutos como foi essas classificações dessas três seleções, de Panamá, de Curaçao e do Haiti, e também de Jamaica e Suriname, as duas na repescagem. Pois é, e o mais emocionante é que basicamente todas as seleções estiveram envolvidas nesses últimos jogos e com um nível técnico, né, com jogos de qualidade, isso que foi muito, muito legal, né? E se a seleção não se classificou, chegou na última rodada já eliminada, ela de alguma forma comprometeu ou, né, atrapalhou quem estava disputando uma vaga na Copa do Mundo, e isso foi absurdo, né? E a gente conseguiu acompanhar isso e a gente estava prevendo um pouco disso, né, na nossa prévia, inclusive. Então vamos começar pelo Grupo A. No Grupo A nós tivemos, na quinta rodada, a vitória do Suriname contra o Salvador por 4-0, né, em Paramaribo. Então é um jogo que botou muita expectativa na seleção do Suriname, né, que parecia que ia chegar, que ia conseguir, né, brigar pela vaga, só que ele pedia de ser na última rodada. E, para mim, o melhor jogo de todos das eliminatórias da CONCACAF foi esse Guatemala 2 e Panamá 3, né? Foi absurdo. O Panamá começou muito bem, abriu 2-0 no primeiro tempo, a Guatemala pressionando. A gente falou que a Guatemala dependia só de si para a Copa do Mundo, então eles foram com tudo para cima, buscaram 2-2. O Panamá, logo na sequência, faz o 3-2 e o jogo é delicado, o jogo é um jogo de Libertadores, literalmente. E o Panamá, de forma heróica, conseguiu a vitória nos jogos mais dramáticos e intensos dessas eliminatórias. E fomos para a última rodada com o Panamá e o Suriname empatados na liderança, o Suriname levando vantagem no saldo de gols, e o Panamá e a Guatemala já eliminada, assim como é o Salvador, né? E na sexta rodada, o Panamá, ciente que precisava fazer saldo de gols para tentar passar o Suriname, não depender de nada, faz um jogo muito intenso, fazia o jogo que a gente aprendeu a ver o Thomas Christensen fazer, né? E vence o El Salvador por 3-0. Dá até para dizer que o Panamá tirou um pouco o pé, porque no segundo tempo, os jogos eram ao mesmo tempo, a Guatemala abre o placar, faz mais um, abre 3-0 contra o Suriname, mesmo eliminado, mostrando a força da Guatemala, que a gente falou tanto por aqui, né, que muita gente subestimou a Guatemala por já estar eliminada. Não, a Guatemala
ela só não chegou com chances, e a gente falou muito aqui, foi por conta daquela primeira rodada que perdeu em casa para El Salvador. Aquele resultado foi completamente atípico. Se não fosse isso, a Guatemala, por exemplo, estaria na repescagem. Enfim, isso aí é o sim, né? Mas vencia o Suriname 3-0, e aí o Suriname, no último lance, com um gol contra, faz o gol e garante a vaga, pelo menos, da repescagem. Panamá, mais uma vez na Copa do Mundo, comprovando o favoritismo, né, Tainã? Aos trancos e barrancos, não em todo o ciclo, né? Eu vi gente falando do ciclo do Panamá foi complicado. Não foi. Foi as eliminatórias, foi aquela eliminação para Honduras até esse jogo do El Salvador, que parece que a seleção panameia entrou numa paranoia que a gente não estava acostumado. E o Suriname, acho que dentro do esperado, né? Não dá para a gente, porque chegou como favorito para ganhar a vaga, mas é o Suriname, então só o fato do Suriname estar na repescagem já é muita coisa, né? A gente tem que lembrar que o Suriname era o pote 4 desse grupo, né? Por mais que a gente falasse que o futebol mais pote 4 é de El Salvador. Enfim, como que você viu aí esses últimos jogos? Se a gente for olhar de uma maneira na questão mais emocional do momento, em recorte recente, aí realmente a turma vai dizer que Suriname foi um fracasso, que pipocou e assim por dentro. E não é dessa maneira. Suriname está num processo de evolução que, embora já tenha dado bons passos, mas ainda é um tanto inicial, tem o seu caráter inicial ainda. Para se ter uma comparação, Suriname está num processo que Curaçao fez há muito mais tempo. E Curaçao conseguiu a vaga, a gente vai falar daqui a pouco, Curaçao conseguiu a vaga só agora na Copa do Mundo. Então o Suriname tem muito caminho a ser trilhado. E chegar para a repescagem já é um feito muito grande, porque nesse grupo, se a gente for contar história, Suriname é a mais abaixo. El Salvador tem participação em Copa, Guatemala tem participação em Copa, Panamá tem participação em Copa com bom futebol apresentado nas competições do continente. Então, o Panamá cumpre com o favoritismo, passando por alguns perrengues, conseguiu a classificação de maneira invicta. Suriname estava invicto e perdeu o jogo mais importante, mas do jogo, e o destaque desse grupo, embora não tenha se classificado, para mim, é a Guatemala. O ano da Guatemala foi espetacular. Desde aquele jogo na Copa Ouro, a classificação, a semifinal, da maneira que foi também a disputa na Copa Ouro, chega para essa fase das eliminatórias e faz uma campanha surpreendente para muita gente. Mostrou realmente ser uma equipe forte e conseguiu obter bons resultados. Claro que perdeu num jogo que talvez pudesse garantir uma vaga na repescagem e aí coroar um ano perfeito. Faz parte. Mas a maneira como foi o jogo na Guatemala e Panamá foi um jogo bem interessante. Porque a Guatemala sai em desvantagem no primeiro tempo, o Panamá faz 2-0 e em 3 minutos a Guatemala empata o jogo. Tudo bem que depois o Panamá faz o terceiro, mas a Guatemala mostrou poder de reação. Mostrou poder de reação principalmente jogando em casa. Então, jogar na Guatemala não é fácil. E a Guatemala complicou a vida de muita gente. Quem escapou ileso, entre aspas, foi o Panamá, que conseguiu vencer e garantir um resultado espetacular, garantindo a presença na Copa do Mundo mais uma vez. O Suriname, talvez por ter chegado tão perto, ir para a repescagem pode ter um gosto agridoce, mas nada que seja um demérito. O Suriname conseguiu superar seleções muito mais qualificadas, conseguiu ser parelho com outras seleções que já têm um pouco mais de casca, um pouco mais de tradição. Então, para esse grupo, o Panamá consegue com merecimento e era a favorita, tem mais técnica, tem um estilo de jogo muito bom, um trabalho mais longo por parte do Christensen e conseguiu atingir o esperado, levar a seleção à Copa do Mundo. Suriname tem mais 2 chances, tem os 2 jogos da repescagem. Vamos ver se Suriname consegue ampliar o feito histórico ou deixa para a próxima edição.
em 2030. É um processo evolutivo, né? Dá pra gente falar sobre isso, né? E algo que, como você falou, tá vindo. Como o Curaçao já tinha colhido esses frutos ali, participando das Copa Ouro na final da década passada, o Suriname começou a voltar a participar, né? Começou a entrar nesse ramal pós-2020. Então é justamente isso. E é muito bom ver a evolução, né? A gente falou muito sobre isso na Copa Ouro, porque o Suriname dava sinais de ser um bom time, mas não conseguiu bater de frente com o México e Costa Rica na ocasião. E nesse pouco tempo conseguiu evoluir, né? Foi 1 mês, 2 meses, né? Entre a Copa Ouro e essa início da terceira fase das eliminatórias da CONCACAF. Então o Suriname, nesse meio tempo, conseguiu mostrar algo mais, né? Então acho que isso aqui fica de lição. Como você bem falou, ficou muito perto, né? Então fica aquele ar de decepção, principalmente para quem não estava acompanhando, né, desde o começo. Mas o Suriname acho que faz algo histórico. Só o fato do Suriname estar na repescagem é histórico. A Guatemala acho que é amarga, né? Porque eu acho que para a Guatemala é pior, porque a Guatemala tinha aquele sentimento que só dependia dela, né? E acho que esse sentimento de, a gente fez um jogo que fez, né, contra o Panamá, né? Foi para cima, tentou, bateu, martelou e quase conseguiu vencer, né? Foi um jogo dramático mesmo. Tem a cena que viralizou, né, de um dos membros da comissão técnica lá, olhando as bolas e chorando depois do jogo. Então, realmente mostra, né? E acho que você me falou, acho que a Guatemala é uma das seleções que não só destaca nesse ano, mas no ciclo como um todo, porque a Copa Ouro de 23 da Guatemala também foi muito boa, né? A Guatemala chegou a ter as quartas de final, né? Conseguiu se classificar na primeira colocação também, teve lá aquela disputa com o Guadalupe na ocasião, que foi bem dramática. Então a Guatemala está criando casca. Ver se esse trabalho vai ser mantido para a sequência do torneio, do próximo ciclo, e claro, ver também como será El Salvador, né, que foi a seleção que, podemos dizer assim, decepcionou os avisados, né, porque quem estava avisado sabia que El Salvador não estava num ciclo muito bom, né, enfim. E tem que ver também se o Tena vai seguir na Guatemala, que eu acho que é uma questão que é importante. Acho que eu manteria ele, né, a gente está vendo várias seleções, né, encerrarem os seus vínculos, né, encerrarem a gente vai falar de algumas outras que já falaram, né, que não vão renovar o contrato. Eu acho que o Tena é um caso que poderia ficar, né? Eu tô vendo aqui até uma matéria, estão falando que a Costa Rica está atrás dele, né? Então tem essa questão se ele vai ou não decidir, né, se a Costa Rica, se ele vai para a Costa Rica ou não. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Vamos passar para o grupo B. Grupo B que teve talvez o grande resultado, né, das eliminatórias em questão de feito, e a gente tinha falado por aqui, hein, Tainá? A gente tinha falado que tinha um jogo muito chave que muita gente não estava dando muita bola, que foi Trindade e Tobago e Jamaica 1-1. E a gente falou aqui, o Soca Warriors era a chance da vida do Trindade e Tobago ficar vivo, jogaram para isso e fizeram um bom jogo, né? A gente pôde acompanhar no canal Gold, né? Conseguiram empate já na reta final, mas não conseguiram, mas atrapalharam a Jamaica, porque no outro jogo o Curaçao fez a parte dela, ganhou de 7-0. Com isso, aquilo que a gente falou que poderia acontecer, rolou. Curaçao foi jogar em Kingston, precisando apenas do empate, né? E aí empatou em 0-0, um jogo dramático, 3 bolas na trave, pênalti no final, anulado pelo VAR, uma loucura esse jogo. E na outra partida, né, eu até achei estranho aqui, porque no site da FIFA deu que foi 2-2, sendo que o jogo foi 2-1 para o Trinidad e Tobago contra a Bermuda. Então, só para fazer essa correção, foi 2-1, não sei, acho que um estagiário lá apertou o botão errado e fez todo mundo botar 2-2, mas foi 2-1. Com isso, a classificação do grupo ficou com Curaçao com 12, Jamaica com 11, Trinidad e Tobago com 9 e Bermuda com 1 pontinho apenas. Quer dizer, com nenhum ponto, né? Esse pontinho que surgiu aqui é justamente desse empate que não existiu contra a Trinidad e Tobago. Tainá, acho que a gente falou muito sobre Curaçao, a gente falou muito que teria essa disputa franca, né? E Curaçao a gente ficou com receio, mas no fim das contas, Trinidad e Tobago foi um grande fiel da balança. Porque se a gente ficou com aquela trava, né, que Curaçao tinha tropeçado com o Trinidad e Tobago, né, na rodada anterior, aconteceu o mesmo, né? Trinidad e Tobago foi lá e atrapalhou a vida da Jamaica, por mais que o pessoal do York, né, fica aquela sensação que, poderia ter vencido o jogo, e se tivesse vencido aquele jogo, teria ido para repescagem, mas se no futebol, aí a gente entra num mundo paralelo. Se El Salvador fosse boa, tinha que se classificar na primeira colocação do seu grupo. Enfim, como que você viu esse feito de Curaçao, né? Esse feito de Curaçao, claro, toda a decepção com a Jamaica, né? Claro, não tem o Bailey, não tem um Antônio de boa qualidade, mas não conseguiu mostrar sua força dentro de casa num jogo que foi dramático, nervoso, enfim. E o que faltou, você acha, também no jogo anterior, né? Por mais que a gente sabia que o Trinidad e Tobago tinha essa força, tinha esse desejo de conseguir o resultado para seguir vivo, conseguiu segurar a Jamaica, isso atrapalhou.
e Curaçao fez história pela primeira vez na Copa do Mundo. A questão da Jamaica, a Jamaica deixou muito a desejar, mas não é de agora, né? Não foi essa questão apenas nas eliminatórias. Vem passando por alguns momentos bem decepcionantes. E também tem a questão de não ter os seus principais jogadores. Tudo bem que a seleção evoluiu, tem bons jogadores que podem ajudar, eleva o nível da seleção, ok, mas não tem os caras que destoam. Não teve Bailey e o Antônio está muito abaixo. E aí, talvez, não volte, é bem difícil que volte a tudo que já foi anteriormente. O fato dele estar em campo e poder jogar já é um fator que deve ser exaltado por a questão do Antônio. O Antônio se acidentou de forma seríssima. Então, é uma situação em que a Jamaica tem algumas coisas a serem explicadas, algumas coisas a serem destrinchadas e estudar o porquê de ter acontecido. Teve a questão do fiasco na Copa Ouro, e aí a manutenção do Steve McClaren. Steve McClaren, depois que não conseguiu levar a Jamaica para a Copa do Mundo, pede demissão, sai da seleção jamaicana. E aí eu acho isso pior, porque a Jamaica vai para a repescagem em março sem praticamente ter nenhum jogo. Então, quem vai chegar, quem vai ser o treinador, quais serão os jogadores para tentar levar a Jamaica à Copa do Mundo? Então, é meio que a Jamaica praticamente jogou a toalha. Então, se era para ter feito uma troca no comando técnico, para mim, deveria ter sido feita quando a equipe foi eliminada na Copa Ouro. E ali já foi uma decepção, talvez a principal decepção da Copa Ouro. Para Curaçao tinha... Curaçao, é curioso que Curaçao não conseguiu vencer Trinidad e Tobago, né? Empatou os 2 jogos, e isso poderia complicar bastante. Mas aí, a mesma coisa que a gente falou, de que Curaçao, tropeçando contra Trinidad e Tobago, poderia dar um passe livre para a Jamaica não aproveitou nas últimas rodadas, e aí veio de 2 empates. A Jamaica empata com Trinidad e Tobago, a Jamaica sai na frente do placar, mas Trinidad e Tobago consegue empatar. Esse trabalho do York é outro trabalho que a gente tem que levar em consideração, porque vai acontecer no próximo ciclo, principalmente de CONCACAF Nations League e possível classificação à Copa Ouro, se isso acontecer. É um trabalho que pode ser interessante, já é interessante pelo jogador, pela identificação com o país, e tem trazido aspectos interessantes. É bom a gente analisar a sequência desse trabalho. E Curaçao consegue essa vaga histórica. Então, Curaçao é um trabalho que já vinha persistindo há muito mais tempo. Se a gente for comparar com Suriname, por exemplo, é um trabalho que já está muito mais à frente, e trazer alguns jogadores com ascendência holandesa. E não só isso, Curaçao não foi apenas a questão dos jogadores, foi um trabalho, treinadores na Holanda que vieram, né? Kluivert, Gus Hiddink, outros nomes que passaram, têm história no futebol holandês, na seleção holandesa, e passaram e ainda estão em Curaçao. É um trabalho muito mais consolidado, que a filosofia implantada, muito mais consolidada há mais tempo, mas que deu resultado só agora. Um resultado mais significativo, claro, teve participação em Copa Ouro, ok, mas o maior momento em relação à Copa do Mundo é agora. E aí é um trabalho que merece ser considerado, merece ser exaltado. Uma seleção que estava talvez um pouco abaixo da Jamaica, a Jamaica em tese poderia ser a favorita do grupo, mas conseguiu ser invicta e conseguiu a primeira colocação, e pela primeira vez já está na Copa do Mundo. E claro, louros ao Dick Advocaat, né? Treinador experiente que vai sua terceira Copa do Mundo aos 78 anos, né? Que levou Curaçao a esse feito histórico, né? Essa seleção caribenha que faz um grande papel, fez uma grande eliminatória, e a gente até cantou a bola, né, no mês passado, que aquela vitória contra a Jamaica, mesmo com o tropeço, poderia ser muito essencial, né? E foi, né? Porque
não ganhou Trinidad e Tobago, mas, por exemplo, a Jamaica não ganhou de Curaçao, né? E aí fica essa questão. Só para completar a informação que você trouxe, né, o Steve McLaren, ele pediu demissão logo após o empate com Curaçao, e a Jamaica anunciou o Rudolph Speed, né, como treinador, já pensando no playoff. E aí vem aquela questão, né, de não querer inventar muito. O Rudolph Speed é jamaicano e treinou o Cavalier, né, que é um dos grandes, foi o campeão do Caribe ano passado, então é um cara que tem conhecimento do futebol local, então está tentando trazer. A Jamaica, a gente vai falar sobre a repescagem daqui a pouco, mas a Jamaica tem o grande desafio da Jamaica é a segunda fase, né, na repescagem, né? Então tem esse porém, então fica de olho. E o York, né, isso é bom a gente falar, o York meio que ele falou que, ó, meu futuro aqui tá na mão da galera, então acho que o York, ele se gostou, né, porque, cara, o York é um grande nome de Trinidad e Tobago, se você pensar, não só no futebol, né, em tudo, né, é um cara do país, então ele vê que ele conseguiu fazer uma contribuição boa e acha que esse sentimento, né, tanto na Copa Ouro, onde quase conseguiu avançar de fase, e agora que por muito pouco também, esse jogo contra a Jamaica, né, que acho que vai ficar mordido, acho que fica aquela sensação que poderia ter feito mais, então acho que o York, ele tem esse sonho, né, e claro, 2030 é outra eliminatória, vai ser mais complicado, mas acredito que o York queira ficar muito por isso. Acho que o York vê que pode fazer essa potencialização. Lembrando que uma das grandes broncas do York é justamente isso que você falou de Curaçao, né? De Trinidad e Tobago não ter essa legislação ainda tão aberta a naturalizações. O York já bateu de frente com o Congresso, né, de Trinidad e Tobago, para que isso seja mudado. Então, talvez ele esteja mais otimista nessa visão, nesse ciclo. E, claro, todos os mestres para Curaçao, né? Uma história gigante, né? De quem estava ali crescendo, como a gente falou, um projeto que vem com essa questão, né, da diáspora. A gente já viu muitas seleções africanas conseguindo se contribuir com isso, e a da CONCACAF vai começando a aparecer, né? Isso pode ser espelho, não só para seleções que a gente já conhece, como é o caso do Suriname, mas outras seleções. A gente sabe que tem essas ilhas, né, britânicas, tem muitos jogadores que podem jogar. E a gente, por exemplo, não é o Palmer, se não estou enganado, ele poderia jogar pela São Cristóvão Neves, né? Então, imagine. Então, isso vai começar a borbulhar, né? Então, isso acho que vai, da mesma forma que isso acontece na África, acontecendo na Ásia, também com a Indonésia, acho que isso vai começar a acontecer na CONCACAF, no Caribe, com essas ilhas menores e esses feitos incríveis. E vamos falando em Caribe, pela primeira vez, né, na Copa do Mundo, a gente vai ter 2 seleções caribenhas na mesma edição, porque o Haiti conseguiu a vaga no grupo C. O Haiti fez a sua parte, ao contrário dos seus adversários. Passando agora, então, para o grupo C. No grupo C, nós tivemos na 5ª rodada a vitória da Nicarágua sobre Honduras, né? Aí foi água no chope total, um resultado inacreditável que ninguém esperava. E no outro jogo, uma vitória dramática, histórica do Haiti para cima da Costa Rica, 1-0, uma atuação de gala do Johnny Plast, goleiro do Haiti, que defendeu muito, né? Foi um jogaço dele, salvou o Haiti. E aí, na 6ª rodada, o Haiti fez a sua parte, ganhou da Nicarágua por 2-0. Dependia que Honduras tropeçasse por conta do saldo de gols. Honduras não só tropeçou, mas como fez a bizarrice que eu achei inacreditável de ficar contando com o resultado do Suriname. Por que aconteceu? O jogo, claro, estava tenso, a Costa Rica precisava ganhar, enfim. E aí, o jogo 0-0. Chega a notícia que o Suriname está perdendo 3-0 para Guatemala. E Honduras saindo para repescagem. Honduras para de jogar. Tem um lance, não sei se o Tainan vai lembrar, eu não lembro quem puxa um contra-ataque, e ele simplesmente dá aquela brecada como se o time estivesse ganhando, sabe? Quando o cara puxa o contra-ataque, segura no meio de campo. Eu falei, não é possível isso, cara. E o que aconteceu? O Suriname foi lá e fez um gol, e Honduras está fora da Copa do Mundo, assim como a Costa Rica. Essa aí a gente já estava esperando, mas foi um jogo horrível, Costa Rica e Honduras, para ser bem sincero, né? Não foi um jogo dramático, foi um jogo com poucas oportunidades, né? O Navas quase não trabalhou, enfim. E com isso, o Haiti, com méritos, consegue classificação com 11 pontos. Honduras fica na segunda colocação com 9 pontos. E por um gol, está fora da Copa do Mundo. A Costa Rica com 7 e Nicarágua com 4. Tanto que todo mundo aqui já fez a limpa, né, Tainan? O Honduras já mandou o Rueda para casa. A Costa Rica não quis ficar com o Herrera. O Figueroa também já saiu da Nicarágua. Mas o Haiti é a grande história, né? Porque o Haiti consegue essa classificação sem o Sebastião Mier pisar no país, uma vez sequer. Isso é incrível, que história fantástica do Haiti, né? A gente estava falando com o Haiti, a gente falou, né, no começo, era a seleção que vinha comendo pelas beiradas nesse grupo, né? Foi uma seleção que a gente estava olhando, que a gente falava, pode chegar, tem potencial para isso, mas a gente até ficou com receio da Copa Ouro.
daí logo na primeira rodada, quando consegue segurar o empate com Honduras e depois faz aquele jogo lá na Costa Rica, deu para, opa, alguma coisa tem nessa seleção. E foi crescendo de qualidade e mostrou isso, né, ao longo dos jogos, né, perdeu para Honduras. De fato, Honduras chegou muito favorita, né, para essa vaga. Acho que Honduras é a grande decepção da CONCACAF, na minha visão, mais que a Costa Rica, porque perder para Nicarágua foi inacreditável, negócio completamente surreal, tanto que os duas pessoas que ficaram perdendo pontos contra a Nicarágua foram pelo caminho. E aí ainda teve a bizarrice do último jogo querer segurar o empate. O Haiti não tem nada a ver com isso. Com mérito, está de volta à Copa do Mundo após 52 anos. Mais uma classificação histórica de um país que, né, sofre tudo que sofre, né, não pode jogar no seu país e está na Copa do Mundo. Um feito incrível. Como que você viu esse desfecho do Grupo C, Tainá? É a classificação mais de todas da CONCACAF, sem dúvida, é a que deve ser mais exaltada por tudo isso que você falou. Por mais que Curaçao seja estreante, tem um trabalho de usar a ascendência dos jogadores que porventura nasceram, tem a ascendência dos jogadores de Curaçao, que podem jogar pela seleção. Tem o Panamá também que faz um bom trabalho, o Suriname também nesse trabalho, mas o Haiti é espetacular. O Haiti, como você falou, não joga no seu país e conseguiu, mesmo diante de tantas dificuldades, conseguiu a classificação em primeiro lugar em um grupo muito mais equilibrado, com Costa Rica e Honduras, principalmente. Tudo bem que a Costa Rica, a gente sempre fala aqui, não é a Costa Rica de tempos atrás e tal, não dá para ver nesse mundo. Mas ainda assim, em condições normais, teria uma superioridade ao Haiti. Se não tivesse uma superioridade, era um nível muito mais parelho. E o Haiti conseguiu superar todos esses problemas para conseguir a classificação. Então, é a vaga que deve ser mais exaltada. Em relação a Honduras perdeu a vaga quando perde para a Nicarágua. A gente sabia que o Haiti, mesmo o Haiti não jogando no país, ele teria 2 jogos como mandante que poderiam ser importantes. Mas que Honduras, ele teria por mais que fosse o favorito, ele teria dificuldade de jogar 2 fora de casa. Uma da Costa Rica a gente imaginava que já seria difícil, mas que talvez já tivesse com a situação praticamente encaminhada. Mas aí Honduras faz o favor de perder para a Nicarágua. Aí fica difícil. Aí fica complicado. E como se não bastasse, aconteceu tudo o que você falou em relação ao jogo com a Costa Rica. Ficar torcendo, porque estava 3-0, segurar no resultado do outro jogo, aí fica difícil, aí fica complicado. E o detalhe, que o gol do Suriname foi contra. Ainda teve essa questão, ainda um gol contra da Guatemala, benefício do Suriname e eliminou Honduras, em relação à repescagem. Então, Honduras tinha tudo na sua mão, tudo na sua frente, chegou a estender a mão para pegar para si, e aí a Nicarágua primeiro deu um rapa, e ele ainda ficou com a mestria achando que outros poderiam dar uma benesse. Então é uma decepção, principalmente por essa reta final. Honduras conseguiu segurar a Costa Rica, nos 3 jogos em casa ele vence a Nicarágua, segura a Costa Rica e ganha muito bem do Haiti. E aí depois joga 2 fora de casa, perde para Nicarágua, que aí foi um vacilo tremendo, e faz um jogo dentro das expectativas empatando com a Costa Rica. Foi ruim? Foi. O jogo foi horrível, mas era dentro de tudo que a gente esperava, até porque a Costa Rica também já estava mais acreditada depois da derrota para o Haiti. Então, nesse grupo, a Nicarágua, que ninguém podia perder ponto para a Nicarágua, porque era totalmente abaixo, Honduras foi lá e perdeu, fez esse desfavor para si. Costa Rica, nessa coisa atrapalhada nesse ciclo todo, e o Haiti merece ser exaltado porque conseguiu superar diversas barreiras e fez uma campanha espetacular. Então, de todas essas todas as classificações da CONCACAF, a gente tem Estados Unidos, Canadá e México por serem série. Então, sobrou Panamá,
sobrou a Curaçao e o Haiti, podendo também ter alguma na repescagem. Mas, independente do que acontecer na repescagem, Jamaica pode ir, pode classificar, legal, voltar à competição, que não acontece desde 98. Suriname conquistou uma vaga inédita nesse processo, nessa retomada, perfeito também. Mas o Haiti, por mais que possa ter alguns jogadores nascidos na França, e isso também tem, mas é uma superação. O Haiti não joga em casa. O Haiti é um país totalmente deteriorado por violência, por problemas governamentais, por crime organizado, por gangues, e ainda não bastasse, tem problemas naturais que acontecem, terremotos, furacões. Então, tudo isso assola um país e a seleção consegue, mesmo sem jogar lá, consegue fazer bonito. Consegue essa classificação devagar, um pouco silenciosamente, mas conseguindo os feitos e obtendo essa classificação. É a melhor história da CONCACAF, a classificação do Haiti, por tudo que o país vive e por tudo que a seleção construiu nesses últimos anos. Então, é uma seleção que na Copa Ouro já tinha alguns momentos ficou no quase, viu que até tem uma possibilidade, mas ficou ali no quase, não conseguiu. Na Copa do Mundo, pelo menos consegue essa classificação e merece demais. Vai ser muito legal ver o Haiti na Copa do Mundo ano que vem. Vai ser muito legal ver o Duke Nelson na Copa do Mundo. Acho que isso que eu gostei muito, mas é uma seleção muito boa, né? Mostrou qualidade. E justamente, né, um ponto que você falou dos jogos fora de casa, Costa Rica não venceu fora de casa. Honduras não venceu fora de casa. O Haiti venceu fora de casa. Venceu a Nicarágua, mas venceu. Os outros não venceram Nicarágua na Nicarágua. Por mais que a gente sabe que jogar em Manágua é aquele estádio acanhadinho, chato de jogar, mas... E, cara, eu acho que... Eu concordo com você que é na expectativa do jogo travado, chato, entre Honduras e Costa Rica, mas, cara, a partir do momento que Honduras não ganha, ele perde para Nicarágua, tem que mudar o discurso, cara, tem que mudar a cara, a gente precisa. E não é questão de, a situação estava complicada, não. Honduras estava basicamente dependendo do saldo de uma vitória para a Copa do Mundo. Honduras tinha um saldo de mais 3, a Haiti tinha saldo de mais 1. Honduras tinha que fazer o papel dele, né? E além disso, né, de não conseguir fazer o papel, dar esse vexame, de não conseguir, né, tentar segurar o jogo, cara, por outros resultados, sendo que você estava literalmente a um gol da Copa do Mundo, não era nem na repescagem, era um gol da Copa do Mundo que Honduras estava. Porque com o Haiti ganha de 2-0 e se Honduras ganha de 1-0, Honduras ia para a Copa. Não faz nenhum sentido, né? Então, foi um vexame da seleção hondurense. E a Costa Rica, acho que comprovou, né, aquilo que a gente falou. Costa Rica, acho que conseguiu até defensivamente travar bem seus adversários, mas a força ofensiva é muito delicada, uma seleção que varia demais, né? Até nesse último jogo me chamou muita atenção, porque o destaque, a gente falou isso na Copa Ouro, o destaque do ataque da Costa Rica era o Gaudi. O Gaudi começou o jogo contra Honduras no banco, né? Então, são coisas que a gente não consegue entender muito bem, né, as escolhas do Herrera e o que aconteceu com os ticos, mas era isso, né? Ia ser muito estranho se a Costa Rica conseguisse a vaga. Claro, eu até brinquei isso nos nossos grupos, né? Se a Costa Rica, por acaso, conseguisse a vaga na repescagem, eu achava que já era. A Costa Rica é para a Copa do Mundo, porque aí já entra todo o peso de camisa e tudo mais. E a Costa Rica, literalmente, a Costa Rica ficou a um gol da repescagem. A Costa Rica, se ele tivesse vencido o jogo, a Costa Rica teria saldo melhor que Suriname, né? Na verdade, não, justamente por causa do gol, né? Do gol do Suriname ia ficar tudo igual também, mas também ficou muito próximo, mas a gente viu que estava completamente nervoso, não conseguia fazer muita coisa, e claro, méritos ao Haiti, que conseguiu fazer a parte dele, como a gente falou, comendo pelas beiradas, indo aos poucos, mas fazendo, né, esses jogos importantes. E para fechar, né, Tainan, vamos falar sobre repescagem, claro que em março a gente volta falando mais, mas aproveitando, né, falar, né, dos chaveamentos. Bolívia vai enfrentar, o Suriname vai enfrentar a Bolívia, né, já vamos falar aqui com o CACAF. Quem passar desse jogo, cara, o Iraque. E na sexta-feira que vem, né, a gente está gravando esse podcast, 26, quarta-feira, a gente vai saber aonde, qual grupo entraria. E a Jamaica, né, com toda essa questão, vai pegar a Nova Caledônia, né, na semifinal. E na final, se passar, né, se comprovar o favoritismo, encara a República Democrática do Congo. Jamaica, acho que tem um páreo mais fácil na primeira fase, mas tem um bicho-papão na segunda, que é uma seleção muito superior, na minha visão. Enquanto o Suriname, claro, chega com mais frágil, mas eu vejo o Suriname com condições de vencer a Bolívia. Sendo bem sincero, ainda mais que o jogo não é em alto. Claro, não acho que vai ser uma lavada, não acho que vai ser um jogo muito duro,
Mas a gente tem que lembrar, claro, a Bolívia estava com o Zago, era outro time ano passado, mas a Bolívia passou vexame contra o Panamá, né, e fez uma Copa Ouro muito fraca. E, enfim, eu acho que o Suriname tem condição, tem time para vencer a Bolívia, mas acho que vai ser um jogo disputado. Para mim, até o jogo mais equilibrado de todos que a gente pode ter na repescagem, porque, do mesmo jeito, eu vejo o Iraque muito superior a essas duas seleções. Você vê que é isso? É tentar chegar na final e surpreender para essas duas seleções, como você vê esse prognóstico inicial, né? Porque em março a gente vai ter mais detalhes. Por exemplo, Jamaica em março talvez vai poder contar com o Bale, que faz uma diferença tremenda nesse time. Em relação à Jamaica, eu acho que a Jamaica consegue passar da Nova Caledônia com relativa tranquilidade, mesmo sem o Bale, tá? Então, eu acho que a Nova Caledônia a gente sabe estar muito mais abaixo e chega com total azarão total, jogando do outro lado do mundo, cenário totalmente variado, primeira vez que chega, enfim. E a Jamaica, eu acho, a Jamaica tem mais time, mesmo nessa bagunça toda, mas tem mais time. E aí depois vai jogar contra o Congo. Aí é muito mais difícil. A seleção da RDC é muito mais forte. Lembrando que na campanha, nas eliminatórias africanas, o Congo tirou Camarões e Nigéria, então, nos playoffs. Então, e assim, por mais que talvez não seja as melhores das seleções da história de Camarões e Nigéria, mas Congo chegou lá e tirou, né? E era para ter tirado no tempo normal, né? Não precisava passar por prorrogação e por pênalti, era para ter tirado no tempo normal. Então, já mostra isso com a seleção muito mais forte, que já veio desde o ciclo passado, bateu na trave e agora tem essa possibilidade de ir via repescagem. Não acho que vai ser um páreo complicadíssimo para a Jamaica. Acho que a Jamaica passa da Nova Caledônia, mas não consegue passar do Congo. Em relação a Bolívia e Suriname, eu já vejo mais equilíbrio. O fato da Bolívia não jogar em El Alto é bom para o Suriname. Aí já é bem interessante. Mas a gente tem que lembrar que tem uma diferença ainda, né? É um cenário mais equilibrado, né? É uma dificuldade que o Suriname vai ter. O jogo vai ser em Monterrey, né? Então, Monterrey, se eu não estiver enganado, também tem altitude. Não chega a ser 4.000 metros, mas... Não tem. Guadalajara é mais. É Guadalajara que tem, né? Pronto. Então tirar a Bolívia da montanha já. Então, aí, para a Bolívia dificulta um pouco, mas, claro, é um jogo que tem todo um caráter emocional, todo aquele psicológico vai entrar muito em campo, e eu acho que entra em campo com um peso maior para a Bolívia. Bolívia tem, talvez isso pese um pouco mais. Para a Suriname é a primeira vez, enfim, está chegando nesse momento histórico, a gente sabe que tem muito mais a trilhar, e a Bolívia está nesse resgate, tentando resgatar essa seleção e voltar a disputar a Copa do Mundo, quando disputou em 94 justamente nos Estados Unidos. Mas ainda assim tem esse duelo contra o Iraque. Então o Iraque, que não é de hoje, que o Iraque vem batendo ali, tentando chegar. Foi o Iraque, foi a Síria também, isso aconteceu. Então o Iraque tem esse grande momento também de disputar a Copa do Mundo. Então, no geral, eu vejo os chaveamentos são relativamente equilibrados, principalmente esse. O outro, Nova Caledônia e Jamaica, acho que tem uma disparidade. E quem passar para enfrentar o Congo vai ter dificuldade. Eu acho o Congo favorito. Nesse aqui, eu acho que o Iraque tem certa vantagem, mas a depender do confronto não seja tanto assim. Talvez com o Suriname possa ter mais do que com a Bolívia. Embora tenha a questão de altitude, tem todo esse cenário que pode fazer a diferença. Então, esse segundo braço da repescagem é mais equilibrado. O primeiro, acho que ele tem mais disparidade. Acho que o Suriname, em relação à Jamaica, tem mais condições de ir à Copa do Mundo. Mas é mais por... muito entre aspas, ser mais acessível, muito entre aspas mesmo,
do que realmente ter condições do time se provar e ser mais forte. É isso, eu também vejo isso, acho que até a condição de chaveamento, as condições estão mais favoráveis ao Suriname, mas como eu falei, acho que o Iraque é uma seleção chata, né? Claro que com o Bernardo, acho que mudou muita coisa, acho que falei isso já nos podcasts sobre a Ásia, e enfim, vai ser interessante, mas acho que só o fato de a gente poder ter essa dinâmica de ver como o Suriname está em relação às seleções da América do Sul, que acho que muita gente fala isso, né? Como se o Suriname na Conmebol, né? Se o Suriname entrasse na Conmebol, então acho que vai poder ter um parâmetro com isso nesse confronto contra a Bolívia. Então, vamos ficar na guarda. Em março a gente volta, né, com mais detalhes, né, sobre esses confrontos, até com mais detalhes específicos dessas duas seleções por aqui. E só um destaque, né? Eu falei de altitude, vai ser muito engraçado ver a Nova Caledônia jogando na altitude, né, de Guadalajara. Então, não tem nem montanha direito na Nova Caledônia, os caras vão para 1.000 e pouco de altitude em Guadalajara. Enfim, vai ser curioso, mas a gente fica esperando para março e a gente fecha aqui na nossa cobertura de eliminatórias da CONCACAF. Agradeço a você que esteve durante todo esse ciclo, né, que começou em março do ano passado, com aqueles belíssimos confrontos entre Ilhas Turcos e Caicos e Anguila, Ilhas Virgens Americanas e Ilhas Virgens Britânicas, e chegou até aqui. Cobrimos todas as fases, falamos sobre tudo, e a gente encerra aqui essa nossa participação, essa nossa cobertura, e lembrando você para seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_, também segue aqui no Spotify, no YouTube, para você conferir as outras repercussões, né, pelo mundo que a gente vai fazer por aqui dessa data FIFA, e claro, se puder, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês você pode ajudar a gente e compartilha com os seus amigos para que esse nosso podcast, nossa variação, chegue cada vez a mais pessoas. Tainan, muito obrigado pela parceria nessa cobertura, né? Você não está desde o começo, mas pegou ali desde ali do começo da segunda fase, vindo nessa caminhada com o Copa Ouro, com Liga das Nações. Tem várias coisas ainda para acontecer, né? Ano que vem a gente vai ter a gloriosa FIFA Series de Porto Rico, um incrível quadrangular das colônias dos Estados Unidos, né? Porto Rico, Guam, Samoa Americana e Ilhas Virgens Americanas. É um tremendo passaporte para diversão, mas claro, para ver se teremos mais representantes da CONCACAF na Copa do Mundo. Abraço e até uma próxima, amigo. Valeu, Gabriel, valeu a todo mundo. Vamos ver agora em março se teremos mais representantes da CONCACAF. É possível? Mas a gente já viu aqui que vai ter um pouco mais de dificuldade. De qualquer maneira, vai ser histórico para todas as seleções que estão nessa repescagem. Valeu pela parceria mais uma vez, estamos juntos e seguimos acompanhando todo o futebol de seleções. É isso, pessoal. A gente segue por aqui acompanhando todo esse universo de futebol de seleções e agradeço mais uma vez pela audiência, pela parceria. ConteVerde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até mais.